Bom, e a gente também tem um convidado aqui pelos próximos minutos, o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Bem-vindo, deputado. Bom dia, uma alegria grande poder conversar com vocês, falar com os ouvintes, também com quem está nos assistindo pela internet. Tudo bem? Tudo certo por aqui. A gente gostaria de tratar do tema da lei da anistia, né, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou réu no Supremo por tentativa de golpe, tem defendido em falas públicas um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. E, no momento, o texto está parado no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que essa não é uma pauta das ruas, sinalizando que não tem interesse aí de levar o projeto adiante. Ainda assim, a pauta tem dividido os parlamentares. A proposta tem apoio de mais de 1/3 dos 513 deputados, segundo o levantamento exclusivo aqui do placar da anistia do Estadão. Mas é uma pauta que tem aí um percurso a ser percorrido. Mas já são 190 votos a favor da anistia. Esse número é mais do que o suficiente, por exemplo, para garantir a apresentação da urgência do projeto no plenário da Casa. A partir dessa predisposição, qual é a percepção, a avaliação do PT, da base do governo sobre o cenário de apoio? Olha, eu não vejo espaço para esse projeto da anistia prosperar. Eu tenho conversado com os deputados não só do PT, da nossa federação, mas de vários outros partidos. E tenho visto, inclusive, entrevistas de alguns líderes partidários, que é quem, junto com o presidente da Câmara, discute e decide a pauta, e isso não é prioridade. Acho que é um desejo muito restrito ali àquele grupo de deputados do PL mais extremistas, né, ligados ao Bolsonaro, mas que não vão conseguir formar, né, um consenso, né, para que entre na pauta. Não estou nem discutindo quantidade de votos, eu acho que é mais ou menos perto aí do que o Estadão levantou. A prioridade da população, obviamente, é outra. A Câmara dos Deputados, cada um de nós, tem que se debruçar, por exemplo, sobre o tema da inflação, sobre esses juros criminosos que o país continua vivendo por decisão do Banco Central. Nós temos que continuar focados nas questões da saúde, da educação, da segurança pública. Essa é a pauta da população: o emprego, a renda, a segurança pública. Então, eu acredito que, pela condução do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, esses assuntos serão priorizados. E entre eles, é claro, a isenção do pagamento de imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, beneficiando quem ganha 6, 7 mil reais. São esses os temas que vão prosperar. E quem começa a pedir anistia antes de ser condenado, e o Bolsonaro está fazendo isso, para mim é réu confesso. Sabe que cometeu crimes graves e antes de ser condenado já quer ir criando um clima de anistia. O Bolsonaro é malandro, ele está preparando um projeto para ele mesmo se beneficiar, porque sabe que é criminoso, sabe que cometeu crime, sabe que será condenado e será preso. O julgamento de ontem ficou, pela denúncia, inclusive a qualidade da denúncia do Procurador-Geral da República, ficou evidente que há mais do que provas suficientes para condenar o Bolsonaro à prisão. Deputado, não fica ali muito claro, porque o texto original fala ali dos atos de 8 de janeiro, mas há uma possibilidade de o texto retroceder até para o segundo turno ali das eleições de 2022. O senhor vê claramente que está se procurando uma brecha para anistiar o ex-presidente? Com toda certeza. E a gente sabe que em qualquer casa legislativa o texto entra de um jeito e sai de outro. Tem emendas, tem alterações, tem destaques que são votados separado, né? Então, esse projeto não tem nada a ver com sensibilidade, com essas centenas de pessoas que estão presas, né? Esse projeto tem a ver com os interesses único e exclusivo do Bolsonaro, porque é assim que ele sempre fez política. Ele só pensa nele, só pensa na família dele, nos interesses dele. Então, é um projeto carimbado ali para tentar salvar o Bolsonaro da cadeia. Os crimes que eles cometeram não foram pequenos. Eles não estavam planejando um golpe apenas. Eles já estavam dando início a um conjunto de atitudes para o país voltar à ditadura militar. Eles estavam dando curso a um processo para assassinar o presidente da República, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que está ali nos autos, é isso que está
na denúncia do Procurador-Geral da República. E lembrando, muitos deles são réis confessos. Eles reconhecem os crimes e acham que não fizeram nada demais. Acham que, né, tramar e dar início a um processo para não respeitar o resultado das eleições é algo trivial, é algo normal, é algo tranquilo. Não é. A democracia vale muito. A democracia vale muito. E o que eles fizeram vai ter consequência ampla, de cadeia, sim. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigada pela sua presença. Aqui é Eliane Cantanhede de Brasília. Já que o senhor falou na família do Bolsonaro, a gente lembra que o Eduardo Bolsonaro, que é o segundo deputado mais bem votado de São Paulo, ele se licenciou do mandato na Câmara e está nos Estados Unidos articulando vamos dizer assim, uma resistência internacional, a começar do parlamento norte-americano e também do governo norte-americano. Isso pode ter algum tipo de influência no Congresso brasileiro? Como é que o senhor vê isso? E como é que o senhor vê a atitude desse parlamentar licenciado que tem apoio de outros parlamentares brasileiros nos Estados Unidos? É uma vergonha que o Eduardo Bolsonaro fez e está fazendo. Na verdade, é um tapa na cara de todos os eleitores de São Paulo que confiaram nele o voto. É um tapa na cara do Estado como um todo, porque ele não representa só os eleitores que votou nele, né? E São Paulo já tinha vivido a experiência com a Rosângela Moro, que também deu um tapa na cara de todos os eleitores. Se elegeu por São Paulo deputado federal sem ser de São Paulo e agora voltou para o Paraná, tem domicílio eleitoral em Curitiba, inclusive disputou e perdeu com 3% dos votos a última eleição. Nós estamos aqui atentos, fiscalizando, monitorando e buscando medidas jurídicas para o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. É inadmissível que o povo brasileiro pague, né, o salário como ele ficou recebendo durante um período lá, para ele passear, para ele se divertir, para ele conspirar contra o país. Agora, eu não acredito, viu, que o Trump, que os Estados Unidos vão gastar energia com isso. Eles estão preocupados e têm outras missões muito mais relevantes. O Trump está preocupado com o México, com o Canadá, está querendo invadir a Groenlândia. O Trump está preocupado e está agindo em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, defendendo lá os interesses americanos, está focado no que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, e está focado com os próprios problemas da economia americana. Imagine que ele vai parar o tempo dele para pensar e tratar, né, se o Bolsonaro vai para a cadeia ou não. Isso não deve ser pauta do governo americano, não acredito em nenhuma medida do governo, e se houver qualquer medida radicalizada, né, o Eduardo Bolsonaro fica falando em tomar patrimônio de ministros do Supremo, bloquear a entrada nos Estados Unidos, a justiça americana existe, funciona, e vai derrubar isso como já derrubou medidas do Trump na outra época que ele foi presidente, e a justiça americana tem derrubado algumas medidas do Trump agora, nesse início de gestão, de tão absurdas e tão ilegais que elas são. Então, eu acho que isso não pode nos preocupar, né? Agora, que é um absurdo, é uma vergonha, né? Ele tá lá passeando, brincando, começou a aparecer os vídeos dele, né? Na casa, com a família, jogando videogame, né? A mulher mostrando a mansão, a vida luxuosa que eles estão tendo lá nos Estados Unidos. Quem está pagando essa conta? Essa é a pergunta que eu deixo. Bom, deputado, a gente, ainda que o senhor entenda que essa pauta, voltando a falar da lei da anistia, não tem um pragmatismo, né, com esses assuntos que hoje preocupam a sociedade, o tema pode ganhar mais força a partir dessa decisão do Supremo ontem. E o governo não tem conseguido se articular com o Congresso da maneira que gostaria, até para passar projetos importantes ali que entende que precisam, especialmente nesse ano de 2025, antes de 2026, que aí a pauta eleitoral toma conta. O senhor entende que reforma ministerial, algum atendimento em relação às emendas, uma conversa mais próxima com o Congresso vai ajudar a esse projeto da anistia não seguir em frente? O governo está procurando melhorar a sua relação com o Congresso, né? Pode haver, inclusive, novas mudanças ministeriais, há sempre toda essa tratativa, uma busca de entendimento sobre a execução
orçamentária, mas não é por causa de ter medo desse projeto da anistia. É porque o governo quer ver as suas pautas avançar. Acabei de falar que é muito importante aprovar a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O ministro Haddad trouxe ao Congresso 25 medidas que ele considera importante o país adotar para que a economia avance ainda mais. O nosso PIB cresceu 3%, mais de 3%, 2 anos seguidos. O Brasil está gerando 1 milhão e meio de empregos com carteira assinada. Então, não é pouca coisa. Então, o governo está, sim, e vai melhorar a sua relação com o Congresso, vai ampliar a sua base com reforma ministerial ou não, por outros motivos, por outras razões. Eu, sinceramente, não vejo, preocupação nem no governo, nem no Congresso, não vejo prioridade a esse tema da anistia. É claro que ele aparece muito, é razoável que a gente debata ele, que tem lá, sim, um grupo de 50, 40 deputados que trata isso com muito vigor, com muita ênfase. Mas eu convido, a observar a cara dos deputados ligados ao Bolsonaro, o sentimento, a expressão deles em cada fala agora no Congresso. Está evidente o desânimo, está evidente a depressão que eles estão vivendo. Eles imaginavam que tudo que eles fizeram antes do processo eleitoral, durante e depois, para não respeitar o resultado das urnas, a escolha de cada brasileiro e brasileira, eles achavam que esse processo de tentar voltar à ditadura militar ia ficar barato. Então, eles estão assustados, eles estão com medo. O Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, essa é a grande verdade. E o Bolsonaro está chorando, é um covarde, é um bunda mole, que está se revelando agora. Muito bem, a gente conversou com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, aqui no Jornal Eldorado, a quem agradeço a participação. Deputado, bom trabalho. Um abraço forte, valeu. Obrigada. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, ontem confirmado por 5-0 que Jair Bolsonaro e outros 7 aliados dele viram réus, vão responder a processo. A gente vai destacar um trecho aqui que chamou muita atenção da ministra Carmen Lúcia no voto dela, que foi o 4-0, afirmando que seria prematuro se a primeira turma não validasse a denúncia, completou dizendo que ditadura mata. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. E agora, então, começa o processo, né, Eline? Exatamente. Agora começa o processo. Ontem foi um dia histórico, né, gente? É um dia histórico quando você tem não apenas um presidente da República, ex-presidente da República no banco dos réus por tentativa de golpe, mas também o ineditismo de você ter generais, um almirante de esquadra, ou seja, todos 4 estrelas no banco dos réus. A gente viu a ditadura militar do Brasil de 20 anos, que é responsável por tudo isso que a ministra Carmen Lúcia falou, matou, desapareceu, torturou, mutilou, né? E ninguém, absolutamente ninguém que representava o Estado e que participou daquelas ações macabras foi para o banco dos réus, foi condenado, foi preso. Então, quando você fala em tentativa de golpe de Estado, em golpe militar no Brasil, né, você está falando de uma coisa gravíssima. O próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, ontem disse que os crimes são graves. Só que ele disse que são graves, né, as acusações graves e infundadas, mas são gravíssimas. E tudo que o Brasil não quer, não pode, não deve é
vamos dizer assim, flertar com ditaduras militares, com esse tipo de coisa. Então, a ministra Carmen Lúcia foi muito enfática e todos os 5 ministros foram unânimes na primeira turma em declarar a materialidade já muito detalhada pela Procuradoria-Geral da República e pelo próprio trabalho de investigação da Polícia Federal. Ou seja, as cartas estão lançadas e agora vem aí o julgamento que envolve testemunhas, envolve a apresentação de provas em contrário das defesas, né? As defesas não podem dizer, ele não sabia, não pode. Tem que também ter materialidade para se contrapor às denúncias que tem minutas de golpe, que tem o discurso já do Bolsonaro para o pós-golpe, ele já pronto para falar a nação brasileira pós-golpe, e tem toda a questão ali da tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Eles têm que provar, né? Eles todos, inclusive os próprios que serão também analisados e que também virarão réus, isso é praticamente certo, eles vão ter que provar. Aqueles coronéis estavam ou não estavam à volta da casa do Alexandre de Moraes para perpetrar ali o plano de assassiná-lo ou prendê-lo. Eles têm que comprovar materialmente que eles não estavam ali, que eles não pegaram um carro de placa fria, que eles não pegaram os celulares com, enfim, fraudados, disfarçados, né, ilegais para cometer os crimes. Enfim, nós teremos muitas emoções ainda daqui para frente. Até aqui foi a formalidade de a primeira turma admitir a denúncia e transformá-los em réus. Daqui para frente vai ser testemunhas, vai ser prova de lá, prova de cá, e a gente vai ter muita noção ainda mais da gravidade de tudo que vinha acontecendo neste nosso querido Brasil. Liane, vou puxar aqui também uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que voltou a defender a anistia aos envolvidos em 8 de janeiro, depois da decisão. Vamos continuar nessa luta da anistia. A anistia, perdão, é passar borracha, é fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? E aí se linka com o que a gente estava conversando agora há pouco com o deputado Zeca Dirceu, que não vê realmente uma forma disso avançar lá no Congresso, entende que tem outros assuntos ali que estão mais propensos a seguir. Você concorda com ele? Olha, Carolina, Heisen e ouvintes, quando Jair Bolsonaro fala que começa a defender a anistia para passar a borracha e voltar à normalidade, sabe, assim, um tanto irritante. Por quê? Porque, primeiro, ele quando fala em anistia, como disse o deputado Zeca Dirceu, o Bolsonaro não está pensando nos centenas e centenas que estão presos, condenados por depredarem os prédios públicos no 8 de janeiro. O Bolsonaro está pensando em anistia para ele, né? Porque, como disse o Zé Dirceu e o Brasil inteiro sabe, o Bolsonaro só pensa nele e nos filhos dele. Então, quando ele fala em passar a borracha e voltar à normalidade, porque ele não quer confronto, aí ele diz assim, olha, vamos esquecer tudo isso, vamos esquecer que eu tentei golpe, vamos esquecer que eu rachei a cúpula das Forças Armadas, vamos esquecer tudo aquilo para voltar à normalidade dele.
Mas o que é mais importante nessa fala do Bolsonaro é que ele sabe que do ponto jurídico, né, que na justiça ele não tem chances, porque as provas são muito contundentes e por que eles fazem tudo para tentar a nulidade da delação premiada do Mauro Cid, tenente-coronel da Ativa do Exército. Porque, primeiro, né, eles sabem que, todo mundo sabe, que o Mauro Cid acompanhava exatamente cada passo de Bolsonaro e sabia de que ele estava dentro do coração do poder. Ninguém melhor do que ele para fazer uma delação premiada e contar tudo. E segundo, o Bolsonaro sabe que todas as coisas que o Mauro Cid falou não apenas são verdades, como foram comprovadas tanto por depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, como são comprovados exatamente pelas minutas do golpe, pelo texto que ele tinha já assumindo, mantendo o poder mesmo depois da vitória do Lula, e todas as ações criminosas que foram tomadas para desacreditar as urnas eletrônicas que, enfim, o mundo inteiro, e ontem o próprio Donald Trump reconheceu, o mundo inteiro reconhece como um exemplo de eleição, um exemplo de processo limpo para eleições de milhões e milhões de eleitores. Enfim, o Bolsonaro sabe que ele está perdido na justiça e ele está empurrando todo esse processo para o Congresso Nacional. E é aí que mora o perigo. A gente vê o Zeca Dirceu, deputado do PT do Paraná, que acabou de conversar com a gente aqui na Rádio Eldorado, tentando menosprezar. Não pode estar chegando, segundo o nosso Estadão, que está pesquisando, que está acompanhando dia a dia os votos, está chegando a 200 votos para essa anistia. Ou seja, a gente corre o risco de ter uma crise institucional com o Congresso batendo de frente com a população, com o Supremo Tribunal Federal e com a realidade para defender o quê? Golpe e golpistas.